saga do Bustani começou quando foi escolhido diretor-geral da OPCW, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Esse filme, esse documentário, ele tem um valor histórico imenso, mas como ele é um thriller que pede a tela grande, e o quanto que você já conhecia dessa história, que para mim é inédita, e o que mais te surpreendeu nessa jornada de descobertas mesmo? Não conhecia nada, Susana, nada. É boa, é nada como a ignorância. Só a ignorância nos levará para o paraíso. Eu não sabia nada dessa história, nada. Eu sabia que o Bustani, amigo meu, era o diretor-geral da OPAC. Bom, só isso. E ele era muito amigo do meu irmão e era tarado por música, como meu irmão. Ambos eram melômanos. E ele veio aqui em casa em 2002, depois de ser defenestrado da OPAC, e me contou essa história. É nesse momento que as relações com os americanos degringolou de vez. We do know that the Iraqi regime currently has chemical and biological weapons of mass destruction. Se eu lançasse as inspeções, em 30 dias eu provaria que não tinha nada. Mas eu achei que a história no início, custou a cair a ficha. Ele me contou aquela história e eu ficava olhando para ele pensando, não é possível. Ameaçou de morte seus filhos, Bustani? Sim, ameaçou de morte meus filhos. O Iraque não tem arma de destruição em massa. Isso, eu queria alinhar o Iraque para provar que não tem arma de destruição em massa. Bustani didn't realize that his job was to do what the United States told him. In this case, to sit down, stay out of the way, because we're going to war and we're getting rid of Saddam Hussein. Ele estava na segunda gestão dele. Ele tinha sido reencaminhado para a OPAC por unanimidade, com voto, inclusive, do Colin Powell. E ele me contando isso e que tinha uma justificativa para demiti-lo, era de má gestão de recursos. E eu conhecia os 3 filhos dele, a Camila, o Diogo e o Lourenço, e ele dizia, meus filhos sabem de tudo. Contei para meus filhos essa história. Falou um pouco daquele John Bolton, a personalidade dele, contou essa história. E eu fiquei meio incrédulo. Depois de 1h30 aqui, ele foi embora e eu fiquei com aquela história na cabeça. E os fatos foram acontecendo. We have urged the Director General to resign for the good of the organization. And Bustani said no. I think that the only explanation is the fact that I am not prepared to follow orders from Washington. Tudo que ele falou era verdade. De fato, invadiram o Iraque. De fato, não tinha arma de destruição em massa. De fato, o Colin Powell fez aquela singela explicação de que eu fui enganado. O Bush falou também que, olha, eu não tinha arma de destruição em massa. De fato, a Halliburton, que é a companhia que o Dick Cheney era CEO, foi quem primeiro adentrou o Iraque para perfurar petróleo. De fato, 5 companhias americanas se apoderaram daquela nação, daquele país. Na minha sala tinha uma escuta clandestina. É nessa parede aqui que estava embutido todo equipamento de escuta. Tá vendo? E eu fui vendo que, mas eu sou um garoto ingênuo, aos 50, aos 60 anos, sou um cara ingênuo, porque eu achava que aquela história da ameaça de morte, aquilo tudo fazia parte de uma conspiração, teoria da conspiração, que não, peraí, vamos com calma, isso aí não é bem assim. Digo. Mas então eu pensei assim com meus botões, vamos fazer um filme sobre isso. Só que eu escrevi um filme de ficção junto com meu parceiro Paulo Ramos, escrevi um filme de ficção. Mas um filme de ficção ia demorar mais não sei quantos anos para conseguir o dinheiro. E um documentário eu poderia começar a fazer já. Eu tinha uma certa urgência de contar essa história. Eu queria que essa história viesse à tona. Eu achava que era uma história que a gente tinha de investigar, de fazer. E é uma história difícil de fazer levianamente. Você não pode contar aquilo assim a Bangu. Você tem que comprovar. E vocês o fazem de uma forma muito, claro, factual, porque os fatos estão lá, mas é um documentário absolutamente humano que você consegue atingir aquele homem, aquela alma daquele homem que precisava pôr os pingos nos is, digamos assim, né? Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada, mas eu pelo menos tentei. Eu só posso te encher de elogios, porque eu me senti
muito privilegiada de ter tido acesso a essa história e eu acho que a gente tem que colocar isso para todo mundo assistir, escolas, e eu acho que é um documentário que tem valor histórico muito grande. Então, tudo de Beijo, bom, beijo. sucesso. Obrigado, querida. Obrigado.